de construção, de modelagem, que eu comecei a usar para construir as modelagens, para fazer as roupinhas para as bonecas. Ele serve tanto para a BJD, como para outros tipos de boneca, porque dentro desse método eu adaptei ele para bonecas de escala de 1/3, 1/4 e 1/6. Então esse processo, esse método de construção da modelagem, eu me baseei em vários métodos que são utilizados para a modelagem de vestuário no geral, e aí eu adaptei ele para a construção das roupas das bonecas, porque como a gente está tratando de um corpo que ele é em escala reduzida, algumas medidas ficam, quando vai usar a modelagem para vestuário no tamanho escala real e vai adaptar para roupa de boneca, ela acaba dando alguns problemas com as medidas, então é preciso preparar essa modelagem antes. Eu vou mostrar como construir os blocos básicos para modelagem, que esses blocos básicos servem para qualquer outro tipo de interpretação do modelo. E normalmente os blocos básicos são constituídos pelo bloco básico do corpo, que ele é o corpo, frente e costas, também a manga comprida e saia. Deste método que eu vou estar mostrando para vocês, eu vou disponibilizar o material com as tabelas de medidas de conversão para ser baixado. Bem, para nós traçarmos o bloco básico de corpo, o que vai ser preciso? Você vai precisar, é claro, né, do corpo da boneca, que você vai escolher fazer a modelagem. Você vai precisar de uma fita métrica para tomada de medidas e um papel para o traçado. Uma régua simples, dessas assim, bem normalzinha, e um lápis, uma caneta, e também pode utilizar este tipo de régua aqui, que é a régua chamada curva francesa. Ela auxilia na hora do traçado de curvas, mas ela não é indispensável. As curvas podem ser traçadas à mão livre. As medidas do corpo necessárias para a construção desse bloco básico são as seguintes: a circunferência do busto, que você vai passar a fita métrica na linha do mamilo, contornando o corpo da boneca. Vai precisar também da medida de cintura, você vai contornar o corpo da boneca também, nessa região mais estreita, não é bem onde está o umbigo, ó, é mais para cima, aqui. Você vai precisar também da medida do comprimento do corpo. Essa medida vai deste cantinho aqui do pescoço, descendo, passando pela linha do mamilo e chegando até a linha da cintura, ok? Você vai precisar também da medida de ombro. Essa medida de ombro, ela vem do cantinho do pescoço até mais ou menos aqui, que seria o final. Para começar a construção do meu bloco básico do corpo, vou precisar o seguinte: traçar dois retângulos, tá? Com a altura aqui, com a altura do corpo da minha boneca. No caso da minha é 8 centímetros, ok? Aqui, de largura do meu retângulo, é o seguinte: 1/4 do busto da minha boneca, tá? Que no caso da minha é 15,5, eu dividi por 4, 3,8, acrescido de mais
0,2. No caso da minha boneca, porque ela é uma boneca de escala de 1/4. Mas, se a sua boneca for em outra escala, você vai ter que olhar o material que eu vou disponibilizar, que tem aqui as medidas para cada uma das bonecas, tá? No caso da minha, que é de 1/4. Então, eu vou acrescentar essa medida e aí vai dar o total do meu quadrinho aqui. A largura é 4 centímetros, ok? Vou fazer dois nas mesmas medidas, porque um é para a frente e o outro é para as costas. Depois de fazer isso, eu vou dividir bem na metade esses meus retângulos. Vou medir aqui, né? Como eu tenho 8, vai ficar 4 para cada lado. Eu vou marcar aqui. E essa marcação será minha suporte para a minha linha de cavo. Agora, eu já tracei aqui a divisão. Dividi a metade. Você vai dividir conforme a sua medida. E aí, nós vamos começar a traçar o molde, ok? Vamos lá. Nós vamos marcar uma medida que se chama afastamento do decote na frente, que ela é medida da seguinte forma. É a medida do ombro dividido por 2. Então, eu tenho aqui a minha medida do meu ombro, ela é de 2 centímetros. Então, eu dividi por 2 vai dar 1 centímetro. Eu vou marcar aqui na minha folha. Deste ponto aqui até aqui, vou marcar um pontinho aqui de 1 centímetro, tá? Que é o afastamento. E para a queda do meu decote, que eu vou marcar o pontinho A. Para a queda, que vai ser para baixo, tá? Eu vou colocar, então, essa mesma medida de 1 centímetro. E vou olhar na minha tabela aqui, que eu tenho aqui. Vou olhar na minha tabela, no caso da minha, e vou somar mais esse 0,5. Então, vai dar 1,5 de queda aqui. Vamos marcar aqui. Marcar. Um ponto 5. Esse pontinho aqui, o pontinho B. Ok? Eu tenho que fazer? Eu tenho que unir esse ponto A com o B em curva. Eu posso unir a mão livre, ou ainda posso utilizar essa régua aqui, a curva francesa, posicionar ali e traçar. Eu prefiro traçar a mão livre. Uma curva que vai ser o decote da frente. O outro retângulo, que vai ser a parte das costas, a medida de afastamento é a mesma desse aqui, que é 1 centímetro, no caso da medida da minha boneca. Eu vou marcar aqui 1 centímetro. E a queda vai ser um pouquinho menor, porque a parte das costas das roupas são menos decotadas, né? Então, na escala para minha boneca, eu vou pegar aqui a medida que tem, que é uma medida padronizada, que vai ser 0,5 milímetros. Eu vou marcar aqui 0,5, ok? Marquei. A mesma coisa, unir em curva esses pontos. Ok? Aí está o decote das costas. Agora, o que acontece? Eu vou marcar o meu ombro. A minha medida de ombro aqui. A minha medida de ombro da minha boneca é de 2 centímetros. Então, aqui,
na horizontal aqui dessa linha, eu vou marcar 2 centímetros. Aqui. Só que o que acontece? O ombro não é reto assim, ele tem uma queda, ele vai descer, a partir deste ponto ele vai descer. Então, para ver essa queda aí, a queda de ombro, eu tenho uma tabela para o rebaixamento. No caso, uma conversão, no caso da minha aqui, vai ser 1 centímetro de rebaixamento. Então, aqui, eu vou posicionar a régua ali, em perpendicular, e marcar 1 centímetro de queda. Ok? E vou unir esse ponto com esse, na diagonal. Ok? Então, eu uni os meus pontos na diagonal. Nas costas vai ser a mesma coisa, o mesmo processo. Vamos marcar os 2 centímetros do meu ombro. Os 2 centímetros. E vou fazer a queda também. O meu ponto ali, a queda de 1 centímetro também, e vou ligar um ponto com o outro. Agora, que eu fiz desse lado e desse, eu vou, do final dessa minha diagonal aqui, eu vou prolongar uma paralela aqui, até encontrar essa linha aqui. Dos dois lados eu vou fazer a mesma coisa. Tracei essa, unindo a essa. Aqui nessas linhas, nós vamos fazer o traçado da cava. Esta reta que eu tracei aqui, eu vou dividir na metade, tanto deste lado, como do outro lado. Então, eu marquei aqui a metade da minha reta. Nessa metade da reta, eu tenho que puxar uma perpendicular para cá, ok? Essa perpendicular, ela tem uma medida específica. Então, eu vou lá na minha tabela e vou ver conforme diz lá pro meu tamanho de boneca, é 0,3 milímetros. Então, essa perpendicular eu vou traçar com 0,3 milímetros. Eu tracei a minha... Eu marquei o pontinho. Na parte do outro retângulo, que vai ser as costas, a medida que entra é um pouco menor. Também é uma medida padronizada. Então, eu também tenho uma outra tabela aqui, que eu vou conferir, e diz aqui que entra 2 milímetros apenas. Então, é 1 milímetro a menos que nessa da frente, ok? Eu vou traçar a minha reta ali e vou entrar. Estou com as minhas duas medidas marcadas aqui, tanto nesse quanto nesse. Agora, deste ponto aqui até aqui, eu vou dividir em 3 partes iguais. Essas partes não precisam de medida, dá para marcar assim no olho, desde que fiquem 3 partes iguais. Vou marcar os pontinhos aqui. Até que ficou errada a minha aqui, vou refazer meus pontinhos marcados aqui em frente e costas. Aí, a partir dessas marcações, eu já posso traçar a minha cava, que é uma linha curva. O que que acontece? Eu vou começar traçando desse ponto até esse. Deste ponto, passando por esse e terminando aqui, ó. Essa vai ser a minha cava. Mas, se você tiver dificuldade,
para traçar, você pode usar essa régua curva, traçando aos pouquinhos a cava, ó. Posiciona, gira, vira e traça. Eu não gosto, confesso que eu não gosto muito de usar essa régua aqui. Eu acho que atrapalha, pra mim me atrapalha mais do que a mão livre. Mas cada pessoa tem suas preferências, né? Vamos traçar então a cava das costas, que é a mesma coisa, ó. Vou partir agora de baixo para cima. Pode ser feito de cima para baixo ou de baixo para cima. Ó, vou partir daqui do cantinho, vou encontrar esse ponto aqui, vou subir, encontrar esse outro aqui e vou até o final, lá do ombro. Então, ó, daqui até aqui, daqui até o outro e ao final do ombro. Tá traçada a cava, frente e costa, fácil assim. Depois que eu tracei, então, as minhas cavas, agora, olhando aqui do ponto final da minha cava, eu vou descer uma medida específica aqui. No caso, que é uma medida padronizada, vou olhar na tabela, 0,7 milímetros na minha... Então, eu vou marcar 2 pontos com essa medida. Eu vou vir daqui até aqui 0,7 mais outro ponto 0,7. Aqui estão os meus 2 pontos marcados. Eu desci daqui 0,7 e daqui até aqui 0,7, que é a medida para o meu corpo. Você vai conferir conforme a medida indicada. Essa medida aqui é para formar a pence lateral da blusa. Essa pence lateral, ela tem um tamanho de comprimento da pence. Essa medida ela é padronizada também. Então, eu vou olhar na minha tabela, lá diz que é 2 centímetros para dentro. O que que acontece? Essa pence, ela não vai vir reta assim, ó. Ela vai vir um pouco inclinada. Então, é para traçar ela subindo em direção aqui. Com 2 centímetros, então, essa minha pence. Eu vou traçar. Tracei aqui. Agora, eu vou traçar daqui pra cá, pra formar a pence. Agora, eu já tenho a minha pence marcada, né? Agora, nós vamos pra linha da cintura aqui. Essa aqui é a linha da cintura. E nós vamos achar a metade dessa medida e marcar um ponto aqui, tá? Marquei o ponto aqui da metade. Então, desse ponto em diante, eu vou marcar uma pence aqui. Essa pence, ela também tem medidas padronizadas, que eu vou olhar lá na minha tabela, pro tamanho da minha boneca. Então, a profundidade dela é de 0,7 milímetros, aqui a profundidade, vou marcar aqui, daqui pra cá, 0,7. E a altura dela é de 2,5. Vou marcar daqui pra cá, 0,7 milímetros. Então, marquei aqui 0,7, metade do 0,7 marquei um outro ponto, que é onde eu vou subir a altura da pence, que é de 2,5 centímetros. Então, vou vir aqui e vou marcar a minha pence. Aqui está a altura da minha pence. Agora, eu vou ligar esse ponto com esse e este com este para formar a pence. Aqui está marcada a pence.
Nas costas vai ser a mesma coisa, achar metade, marcar 0,7 e marcar a pence. Aqui está as duas pences marcadas, tanto da frente quanto das costas. Lembrando que esse espaço vai ser maior que esse, porque o meio dessa medida tá aqui e a pence marcada desse aqui pra cá. Aqui também, o meio da medida tá aqui e a pence marcada daqui pra cá. Vamos marcar a cintura. Então, a cintura vai ser 1/4 da cintura mais a profundidade da pence. No caso da minha aqui vai dar 3,7. Desse ponto aqui, ó, 3,7. Aqui eu marquei o meu pontinho. E aqui também, a mesma medida. Daqui pra cá. Agora eu vou ligar este ponto a esse aqui. Aqui eu liguei esse ponto a esse. Nas costas, o meu pontinho tá aqui, porém, desse pontinho eu tenho que subir essa diferença aqui, ó, da pence, porque quando eu fechar essa pence, vai ficar mais curta essa lateral do que essa, então eu tenho que subir essa medida que eu apliquei ali na pence. Então, aqui, a minha pence, ali a minha pence era de 0,7 milímetros, então eu subi aqui deste ponto aqui, eu subi aqui 0,7 milímetros. Agora sim, eu vou marcar desse ponto até lá, ok? Assim. Marquei aqui. Agora eu vou unir esse aqui com esse pra fechar a blusa. Olha só. A lateral das costas. Então, fica assim, ó. Tá? Aqui nas pences a gente faz um biquinho. Nessa aqui também. Nessa aqui também. Esse biquinho que a gente coloca aqui é porque para quando fechar, costurar a pence, não vai faltar tecido. Agora tá feito, tá traçado a parte da frente e a parte das costas estão concluídas. Agora eu vou passar uma caneta mais forte aqui e apagar as linhas auxiliares. Apaguei as minhas linhas auxiliares e agora eu vou recortar esses blocos básicos. Já estou com meus 2 blocos básicos recortados. Quando eu for utilizar para cortar, eu vou usar o tecido dobrado na frente. Então, não tem folga de costura esses blocos. E para dar continuidade à construção do bloco, eu vou fazer o traçado da manga. Para fazer o traçado da manga, eu vou precisar de outras medidas. Essas medidas, então, eu vou precisar da largura do braço da minha boneca. A largura é medido o contorno nessa parte mais larga. Porém, quando a boneca tem essas juntas muito grandes, é melhor medir nessa junta aqui. Eu medi a minha nessa junta, porque ela é maior que essa parte do braço. Então, dá pra medir aqui, contornar. E a gente vai precisar também da medida do punho, contorno do punho e o comprimento total do braço, sempre com o braço esticadinho, vai medir daqui até o final. E vai precisar da medida de ombro,
que é aquela que a gente tirou do cantinho do pescoço até aqui. Para o meu traçado da manga, eu vou construir um retângulo com a altura do comprimento da manga e a largura dele aqui é referente a largura do braço, tá? Aquela ali, largura do braço, mais a medida que tem na tabela, daí conforme a minha boneca aqui. E mais o rebaixamento de ombro. A minha medida de braço dela era 5 centímetros, 5 milímetros. E a minha medida na tabela ali é 0,5, mais 1 centímetro que eu usei de rebaixamento aqui na minha, quando eu tracei o meu ombro, eu rebaixei 1, né, aqui. Então, esse somatório de medidas, no caso da minha, dá 7 centímetros, então o meu aqui vai ter 7. Marcar a metade e traçar uma reta. Eu preciso traçar aqui uma horizontal. Essa horizontal vai ter essa distância aqui, equivalente à medida do meu ombro, que a medida do meu ombro é 2 centímetros. Então, eu vou marcar ali 2 centímetros. Sei aqui a minha reta, tá? Aqui eu dividi, né? E aqui vai ser a minha frente e as costas da manga. Lá embaixo aqui vai ser o meu punho. E o punho vai ser a metade da medida para cada lado, né? Então, eu tenho uma medida de punho ali e eu vou colocar a metade para cada lado. Aqui eu marquei a medida do meu punho, então eu quero 4 centímetros, eu botei metade para cada lado. Agora, nós vamos fazer o seguinte, vamos traçar uma reta unindo esta parte aqui com essa e essa, fazendo um telhadinho. Então, eu tracei aqui, formando esse triângulo aqui, e isso vai ser de base para a construção da cabeça da manga. Agora, essa reta aqui e essa perpendicular aqui, diagonal, vão ser divididas em 4 partes iguais, cada uma delas. Eu vou medir aqui, vou vir e vou medir essa parte e dividir em 4 partes iguais. Aqui está minhas 4 partes iguais. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 partes. Agora, eu vou definir aqui colocando o número 1 nessa aqui e o número 2 nessa aqui. Do outro lado, a mesma coisa. Número 2, número 1. Nesse ponto aqui, que é o ponto 1, eu vou traçar uma perpendicular aqui com a medida que eu tenho lá na minha tabela. Então, é uma medida padrão, e na minha tabela me diz que eu tenho que entrar 2 milímetros aqui pra dentro, tá? Então, eu vou traçar aqui e marcar os meus 2 milímetros que eu devo entrar. Aqui eu faço uma marcação. E no ponto 2, eu tenho que traçar uma perpendicular aqui, saindo aqui, nessa parte, eu tenho que sair 0,3. Então, 3 milímetros. 1,
pontinho. Então, aqui eu saio e aqui eu entro. Do outro lado, na parte das costas, no meu ponto 1, eu vou entrar 1 centímetro. Essa é uma medida padrão também, mas é para todos os tamanhos. Tá? 1 milímetro ali, eu entrei. 1 milímetro aqui. E vou sair no ponto 2, conforme a tabela tá me dizendo. Então, que é 0,5 para o meu tamanho aqui. Então, aqui eu vou marcar. Vou marcar aqui 0,5. Agora eu já estou com esses meus pontos da cabeça da manga marcados. O que eu vou fazer? Entre esse ponto e esse ponto aqui, entre o ponto 1 e esse ponto do meio, eu vou marcar a metade aqui, no outro pontinho. Nesse outro lado, a mesma coisa, entre esse ponto aqui, ponto 1 e esse outro ponto, vou marcar a metade aqui. E agora eu vou traçar a cabeça da manga. Para traçar a cabeça da manga, na frente eu começo assim, aqui neste ponto, encontro esse aqui que entrou, passo nesse do meio e vou até o ponto 2. Ó, do 2 até o ápice da manga. Aqui. No outro lado, que vai ser as costas, é o mesmo processo, só que eu vou descer. Eu vou passar no ponto do centro aqui do ápice até o 2. Do 2, eu vou descer até esse aqui central aqui. Passando naquele 1 milímetro de recuo ali, no ponto 1, e indo até o final da cava. Então, o desenho vai ser assim. E agora, nós vamos unir aquele pontinho no final, lá, com o pontinho do punho aqui. E assim, tá pronto o traçado da manga. Agora eu vou passar com uma caneta mais forte, apagar as linhas de construção e recortar. A minha base tá pronta, minha base de corpo, então, com a manguinha. Com essa base eu consigo modificar, fazer decotes diferentes, construir a parte de cima do vestido. Com a base da manga eu posso deixar ela uma manga mais curta, fazer modificações. Por isso é interessante ter a base com as medidas já da boneca, isso facilita muito na hora de criar as roupinhas. E como que eu faço para conferir se essa minha base deu certo? Simples, eu cortei a base em algodão cru, com uma folga de 0,5 de costura, e coloquei na boneca para ver se ia dar certo, ó. Claro, não precisa colocar as duas mangas, porque como é só uma base para teste, você não precisa colocar. Ó, eu já verifiquei que ela pode ser com o pescoço um pouquinho mais aberto, mas como é base para construção, eu ainda posso modificar em cima dessa base, eu posso deixar assim mesmo. Ó, tá boa a cava, comprimento da manga, as pences ficaram direitinho, atrás eu deixei aberta para poder vestir na boneca, mas ela fechou direitinho. Se você quer verificar se vai fechar direito, só colocar uma alfinetezinha, um alfinete na parte de trás, que você vai ver que vai fechar direitinho. É claro, aqui atrás eu não deixei folga de costura, mas se fosse fazer uma roupa, teria que deixar uma folga a mais para poder colocar botões, botar velcro, que fosse o sistema de fechamento. Então, para verificar, é só fazer a pecinha em tecido
e ver. Se precisar alguma alteração, você risca nessa parte de algodão. Depois traça essas modificações no molde. Mas é provável que, se você tirou todas as medidas certinhas, vai fechar certinho a sua base de construção, ok? Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa like, compartilha. E em breve eu vou estar colocando mais material no canal. É só se inscrever para acompanhar. Obrigada.